Olá, vamos começar o nosso 12º áudio sobre a ativação dos intercessores. Bom, vamos dar continuidade ao que a gente viu ontem. Eu queria só dar uma relembrada aqui sobre 3 aspectos importantes: movimento, caminhada e direção. Anote essas 3 palavras. Nós vamos trabalhar muito em cima disso, de movimento. Esse movimento, ele trabalha a questão da velocidade ou parada instantânea dentro do nosso ministério. Vai ter momentos que o Senhor vai te levar a andar numa velocidade, eu falo tanto a nível físico, tá? De você trabalhar, de você exercer várias funções, tanto a nível espiritual, você vai estar buscando, você vai estar recebendo revelação, você vai estar recebendo visões, vai ter tendo um entendimento maior da palavra, porque o Senhor vai precisar disso em você. Vai ter momentos que Ele vai parar também, vai diminuir. Então a gente precisa ficar atento em saber que nós, intercessores, servos do Senhor, nós estamos debaixo de um comando, de uma direção do Espírito. É Ele que comanda. Por isso que nós precisamos estar atento à voz do Espírito. Por que muitas das vezes a gente erra? Porque às vezes a gente quer manter um ritmo que o Espírito Santo não falou para manter. Às vezes a gente quer alterar o ritmo quando na hora o Espírito Santo não era para alterar, era para parar, ou então era para ir mais devagar, ou então era mais veloz. Mas o que é importante é que a gente saiba que é o Espírito que está comandando. Então por isso nós precisamos estar atento à voz do Espírito. Você lembra o texto lá de Apocalipse? O Espírito que fala às igrejas, o Espírito fala até você. Não é você que comanda mais, não é você que direciona, não é você que impõe. Eu quero chamar atenção para a vida de Jesus. Jesus é o único referencial que nós devemos ter. Nenhum dos profetas ou apóstolos pode superar ou pode ocupar o lugar do referencial de Jesus na nossa vida. A gente vê na vida de Jesus que é o nosso intercessor, que intercede diante do Pai por nós. Ele é o exemplo de intercessor. É Ele que nós devemos seguir, é para Ele que nós devemos olhar e aprender dEle, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Nenhum pastor tem, nenhum missionário, nenhum apóstolo, ninguém. A gente vê hoje centenas e dezenas de lives e ministrações, muito bom, muito bom. Pessoas muito cheias de Deus, mas elas não têm a verdade. Elas têm parte dessa verdade. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Nós precisamos parar de ouvir o que as pessoas falam e acreditar absolutamente em tudo cegamente. Tudo aquilo que você recebe vindo de alguém, seja quem for, seja o título que ele tiver, tudo deve ser julgado pelo Espírito. O Espírito habita em você. A palavra fala que nós devemos discernir todas as coisas. Não é algumas, são todas, todas. Então nós precisamos ter esse entendimento. O intercessor, ele não pode, em absoluta maneira, de absoluta forma, ele não pode se deixar enganar por isso. O intercessor é uma pessoa que entende, é uma pessoa madura, não é menino. Eu não estou tratando aqui assunto para meninos da fé. Eu estou tratando um assunto de pessoas que eu creio que entendem a sua posição, que sabe que precisa discernir as coisas. Então, a primeira ponto que eu quero tratar aqui, em relação ao movimento que nós vimos no áudio passado, é isso. Saiba discernir os tempos. Saiba discernir os modos com qual você caminha e a velocidade. O Espírito Santo vai orientar você.
O Espírito Santo vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai trazer entendimento sobre o tempo e sobre a forma de você caminhar. Ninguém é igual a ninguém. Muita gente erra achando que todos são intercessores, ou todos são pastores, ou todos são algum diáconos, ou sei lá. Nós, ministros do Senhor, pastores, erramos muito nisso. Nós saímos ordenando todo mundo a pastor. E às vezes a pessoa não tem um chamado pastoral. Às vezes ela tem um chamado de diácono. E qual é o problema em ser ordenado diácono? Às vezes a pessoa não é um pastor, é um profeta. E aí põe o profeta no meio da igreja para pastorear, acaba com a igreja, porque é só exortação. E às vezes pega um pastor de igreja local e lança como um apóstolo. E ele não é apóstolo. Ele vai ficar parado, mais quieto, conduzindo ali os rebanhos. Ele não vai avançar e desbravar lugares. Então a gente precisa discernir muito todas as coisas. É muita coisa para a gente analisar. E quando a gente recebe muita informação, a tendência humana nossa é receber. E não separar e não fazer a leitura a nível espiritual do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele pode te estar trazendo para nós um entendimento completamente diferente daquilo que eu acho que é a verdade em cima daquilo que eu recebi. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então, uma das coisas que nós precisamos agora aprender é isso. Jesus, ele estava sentado, falando com seus discípulos, aí chega a notícia de que Lázaro estava doente. E o Senhor amava Lázaro profundamente, ninguém duvida disso. Ele fala isso. E o que é que ele faz? Ele espera quantos dias? 2 dias. Normalmente, ia ser um escândalo na igreja. Normalmente isso ser motivo para banir o pastor, para, sei lá, para falar tanta coisa da vida do pastor, que o pastor é preguiçoso, que o pastor é isso, aquilo, o missionário é isso, aquilo, mas o Senhor estava no Espírito. Ele é comandado pelo Espírito, ele anda no Espírito, ele discerne o tempo no Espírito e ele avisou. Quem andava com Jesus deveria entender que o que ele falava era verdade. E ele avisou, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que o cara morreu. Isso deu um nó tão grande na cabeça das pessoas que todo mundo ficou confuso. O que nos leva a gente entender isso, gente? Que tudo está no controle do Senhor. É Ele que comanda. É para Ele que nós devemos baixar a nossa cabeça. É para Ele que nós devemos nos submeter. É para Ele que o intercessor deve honrar. É Ele que o Senhor deve honrar. O Espírito Santo, ele está aí, gente, para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo enviará no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas, lá em João 14. Se você ler 14, de 15 a 26, você vai entender isso. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, não se preocupe. Tá? Só se submeta ao Espírito Santo. O Senhor estava submisso ao Espírito Santo. Ele falou, não vou. Essa doença não é para a morte. E aí ele chegou lá e a pessoa tinha morrido. Lázaro tinha morrido. E aí, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou, a glória foi maior. A unção veio sobre a vida dele por causa de obediência. É um dos outros fatores, obediência ao Espírito. Obediência ao Espírito Santo, obediência àquilo que o Espírito Santo falou com ele. Ele tinha essa noção, ele tinha esse entendimento, ele tinha certeza de que ele era guiado pelo Espírito. Ele sabia disso. E ele chegou ali naquele momento e a unção, o poder, a glória foi tão forte que quebrou as cadeias da morte. Então, uma das coisas que nós precisamos entender como intercessores
é de que nós, como filhos obedientes, devemos estar rendidos ao Espírito Santo e observar Jesus como nosso referencial, como o referencial de um perfeito intercessor na nossa vida. Então, que nós possamos entrar nesse movimento de Deus. Que o Espírito Santo possa nos guiar em todo momento, discernindo os tempos na nossa vida, discernindo a velocidade com que nós vamos andar. É tempo de parar, pare. É tempo de caminhar, siga. É tempo de correr, corra. Se você não parar no tempo certo, Ele vai parar você. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer usar você. Você foi escolhido para a honra e glória do Senhor. E Ele não vai permitir que nada aconteça para que o propósito dele seja frustrado na sua vida. Então se submeta a Deus. Deixe Ele agir. Deixe Ele agir. Que o Senhor possa nos guiar. Que o Senhor possa nos orientar em todas as nossas decisões. Nós precisamos estar muito atentos, por isso que é importante o seu tempo com Deus. O seu tempo com Deus. Se nós não tivermos isso na nossa vida, não adianta nós nos enchermos de conhecimento, nós nos enchermos de ler livro, entendeu? De ver pregações, não vai adiantar nada. Para quê o conhecimento? Nós não precisamos ser informados, nós precisamos ser formados, capacitados. Nós não precisamos de informações. De informações as pessoas estão cheias. Nós precisamos ser formados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo para estar do jeito certo, para que o Senhor possa nos usar para a glória dEle. Imagina quantas coisas nós já perdemos, imagina quantas oportunidades nós já perdemos de sermos usados por Deus, porque nós estávamos no tempo errado, na velocidade errada. Pensa sobre isso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar no controle da nossa vida. Existem coisas importantes e necessárias. Falei isso no áudio anterior. Releia o áudio anterior. Medite sobre as coisas importantes e necessárias da sua vida para que você possa ser instrumento poderoso na mão do Senhor. Vamos orar? Que Deus possa derramar sobre nós esse entendimento. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça sobre a nossa vida. Nos dá entendimento, Senhor, dos tempos e da velocidade com que o teu Espírito Santo se move e quer nos levar juntos nesse movimento. Que nós possamos, Senhor Deus, ser guiados por Ti. Nos capacita a isso, Senhor, a ouvir a Tua voz e obedecer. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde, o Senhor nos guarde e nos direcione. Em nome de Jesus. Amém.